Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, gostava de agradecer a vossa presença neste webinar sobre projetos e oportunidades na América Latina. Vamos ter connosco os nossos sócios do Chile, Colômbia, México e Peru. E, obviamente, vamos falar de um tema que é bastante premente, que é a internacionalização das empresas portuguesas. Todos nós ouvimos que a balança comercial tem que ser equilibrada, que temos que aumentar as nossas exportações e neste momento é se calhar uma das opções que existem para diversificar a atividade atual depois desta pandemia. Assim, a internacionalização é uma forma das empresas diversificarem mercados e parceiros. A América Latina é uma das economias que tem vindo a crescer nos últimos anos e tem vindo a apresentar-se de uma forma muito atrativa às empresas portuguesas nos mais diversos setores. Connosco, hoje vamos ter, para além dos nossos colegas do Chile, Colômbia, México e Peru, vamos ter também o diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, para nos dar uma visão global sobre a internacionalização das empresas portuguesas, o Dr. Pedro Margalhães, e vamos ter também o Dr. Duarte Líbano Monteiro, da Ebury, que está intrinsecamente ligado às exportações e ao mercado internacional, porque a Ebury tem soluções de pagamentos nas transações internacionais. Assim, penso que podemos começar. Antes de começar, queria desde já agradecer às questões que nos colocaram até agora e que poderão continuar a colocar questões enviando-as para webinars@quatroecasas.com. Passo a palavra então ao Dr. Pedro Magalhães. Muito bem, muito obrigado e agradeço à Quatro Casas e à Ebury pelo convite feito à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Muito brevemente, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa é a associação empresarial mais antiga do país, privada, e temos percorrido a vida dia a dia das empresas nas suas maiores necessidades e, nomeadamente, no apoio à internacionalização. E este apoio à internacionalização tem sido também para a América Latina e, por isso, agradeço novamente o convite e espero partilhar aqui, muito brevemente, porque temos pouco tempo, alguma da nossa experiência. A internacionalização em Portugal basicamente a exportação e, portanto, cerca de 99% dos casos é o canal utilizado, é o meio utilizado pelas empresas para chegarem aos mercados internacionais, seja através da utilização de tradings, criando subsidiárias, recorrendo a agentes, distribuidores, tendo equipas de vendas locais ou vendendo diretamente a um cliente final. Muitas dessas exportações são temporárias, outras são já com alguma regularidade e gostava de dar aqui alguns dados a ter em conta nestas exportações para se perceber também a dimensão e, como disse, nesta altura em que, infelizmente, pela pandemia, estamos a ver reduzir o número das exportações, a percentagem das exportações portuguesas para o estrangeiro, quando tínhamos uma curva ascendente de subida. Para se verificar, em 1996, o peso das exportações no PIB era de 26%, em 10 anos passou apenas para 4% a mais, para 30%, e em 2019 estamos com cerca de 45%, o que é extraordinário. São mais de 90 mil milhões de euros que são feitos de transações internacionais, de comércio internacional e de exportações das empresas portuguesas, o que é fantástico para chegar a uma meta que o Governo estipulou como muito ambiciosa, de chegar aos 50% de peso no PIB para os próximos 2, 3 anos. Agora, com esta pandemia, muito dificilmente lá chegaremos. Mas, para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos temos mais 10 mil empresas exportadoras do que tínhamos em 2009. E, portanto, totalizando cerca de 35 mil empresas que exportam para países a nível internacional. Para se ter uma ideia daquilo que é a concentração pelo número de países, a maior parte das empresas exportam apenas para um país. Cerca de 70% das empresas exportam apenas para um país. Pode ter as suas coisas boas e coisas más. É óbvio que é bom exportar, mas a dependência para um único mercado acaba por ser um fator que não é assim tão positivo, porque se algum problema existe com algum desses mercados e a dependência apenas de um único mercado, significará que depois o impacto será muito maior na empresa. E daí, como iniciou este webinar, a importância da diversificação dos mercados e a América Latina como um destino natural para que isso aconteça. Em relação ao número de colaboradores, temos a maior parte das empresas que é um retrato daquilo que é o tecido empresarial português, que são pequenas empresas, cerca de 0 a 9 trabalhadores, com cerca de 60% a percentagem de empresas exportadoras que temos neste momento do retrato. 30 mil empresas exportam para a Europa. Portanto, a Europa é um mercado preferencial
das empresas portuguesas, sempre foi, cerca de 75%, em que há cerca de 10, 15 anos atrás eram números de 85%, e neste momento já há uma diversificação maior, em que já 19 mil empresas já exportam para o resto do mundo. Em concreto, para a América Latina, os números ainda são baixos, são extremamente baixos, eu diria, portanto, para a oportunidade que este continente tem. Temos cerca de 3% do volume total das exportações e em 2011 já tinha sido 4%, portanto temos vindo a decrescer, apesar de alguns países terem crescido. O Brasil foi um dos países que cresceu e, portanto, também contribui muito para este decréscimo da percentagem do volume total. Outros países que têm subido ao longo destes anos, nomeadamente o México, a Colômbia, o Chile, onde tem havido não com grande expressão, mas já com algum volume, o que não existia há uns anos atrás. E, portanto, há uma tendência para exportar já para fora do eixo Brasil, no resto da América Latina. O mundo em 2019, e como isto pode afetar também, obviamente, a América Latina, é que temos estes fatores que aqui elenco, são muito mais, mas elencamos estes que têm afetado e muito as exportações a nível internacional, esta continuação do mandato de Donald Trump, que tem sido muito polémica, o Brexit, o terrorismo, entre outras que aqui estão, e esta diversificação dos mercados. Eu acho que isto é uma parte fundamental. Portugal estava muito focado na lusofonia e nos mercados geograficamente próximos, como a Europa, o Norte da África, e agora há uma tendência clara das empresas já arriscarem, entre aspas, as suas ações internacionais para mercados que não estavam no seu radar. E a América Latina, fora do eixo Brasil, é um dos pontos principais. As empresas, quando nos contactam à Câmara de Comércio, e nós temos um serviço personalizado, o que fazem é ter uma série de perguntas: porque é que vou exportar, se o meu serviço é exportável, o que é que eu vou encontrar de barreiras, como é que vou promover os meus produtos ou serviços a nível internacional, como é que me vou diferenciar, se eu tenho recursos, como é que me vou financiar e quem é que me pode ajudar. Elencamos aqui as principais perguntas que as empresas fazem quando se internacionalizam e, obviamente, existirão outras, muitas mais, e a América Latina é, sem dúvida, um país, um mercado ou um conjunto de países que suscitam muitas dúvidas, nomeadamente no que diz respeito a impostos, a taxas alfandegárias, etc., maioritariamente. Só que isto é um processo que não é fácil, não é rápido e, acima de tudo, não é barato, é um investimento que se faz e que exige tempo e confiança e que não se pode desistir à primeira. Como referi nos primeiros slides, a maior parte da internacionalização em Portugal são empresas exportadoras e há uma franja muito pequena de empresas que sim fazem investimento direto estrangeiro, com casos que conhecemos na América Latina, de algumas empresas bem conhecidas em Portugal e que já têm alguma dimensão, mas que se contam maioritariamente pelos dedos das nossas mãos, não é? E, portanto, há muitas empresas que investem algum tempo e recursos numa fase inicial, mas depois, quando os resultados não aparecem logo, desistem facilmente. E eu creio que aí a probabilidade depois de ter sucesso a longo prazo é muito, muito escassa. E muitas vezes não há um planeamento correto, e é isto que temos visto, é necessário planear. Nós temos a característica de ser conhecidos por sermos desenrascados, o nosso povo felizmente tem essa característica, mas também significa que somos desenrascados porque muitas vezes não planeamos e, portanto, o planeamento estratégico é fundamental e temos assistido a cada vez mais empresas com uma capacidade de planeamento muito significativa e isso traduz em melhores resultados a nível internacional. Os mercados-alvo, sempre nos perguntam quais é que são os melhores mercados para exportar os meus produtos ou serviços, as dificuldades que estão a encontrar neste mercado versus aquele. Cada caso é um caso e um mercado bom para uma empresa pode ser um mercado mau para outra empresa, dependendo, e tem que ser analisado caso a caso. Mas não há nada como ir ao mercado. Agora, com esta situação do Covid, o digital parece que veio para ficar e sim, eu creio que haverá um mix de digital com ainda a presença física, mas há mercados que necessitam forçosamente da questão física, do contacto pessoal, de ganhar confiança e não há nada como ir ao mercado para depois a consequência de um bom desfecho do negócio poder acontecer. Todos queremos isto, que são contactos que se transformam em clientes, parceiros e fornecedores e por mais digital que isso aconteça, não há nada como andar na rua, sentir a concorrência, ver o que é que está acontecendo no mercado e falar diretamente one-to-one com as pessoas. Falo muito brevemente, e porque o tempo é muito escasso, daquilo que a Câmara de Comércio pode fazer pelas empresas e tem feito, nomeadamente na América Latina, muito levando empresários daqui com agendas personalizadas e customizadas à medida das necessidades que nos pedem, portanto querem determinado tipo de contactos com importadores, distribuidores ou cliente final. Temos feito inúmeros seminários sobre estes mercados, para dar uma ideia, desde 2016, que foi o track record que fizemos, achamos que 4 anos era suficiente para dar aqui uma ideia do que temos feito, como tem sido um continente em que temos feito inúmeras atividades, fizemos 12 eventos desde 2016 sobre a América Latina, desde o Chile, Cuba, Colômbia, República Dominicana, México,
vários. México é um dos países onde nós temos maior incidência, em que o que fazemos é trazer cá experts para falarem sobre os mercados e as oportunidades que existem, bem como os nossos consultores para poderem dar uma assistência direta às empresas e à resolução das questões que têm. Temos feito também muitas missões empresariais, onde levamos vários empresários a estes mercados. Como podem ver, já fizemos 7 missões empresariais ao México desde 2016, que é um mercado onde temos tido maior incidência de ações, mas também a Cuba, ao Panamá, ao Brasil, à Colômbia, ao Chile, ao Peru, onde temos feito inúmeras ações e que se têm traduzido em bons resultados para as empresas portuguesas e que, nomeadamente, que são em contentores enviados, em serviços prestados, que é isso que todos desejam no final. E, portanto, deixo aqui algumas fotografias do que têm sido as nossas ações, estes mercados, e onde temos ajudado as empresas desta forma mais customizada, muitas vezes levando também algum peso institucional por trás, porque ajuda a desbloquear determinados negócios e determinados contactos que são necessários, mas o nosso trabalho é sempre feito de uma forma customizada. Portanto, é ir ao encontro daquilo que são os contactos ideais para uma única empresa e não para todos ao mesmo tempo terem reuniões únicas com todos ao mesmo tempo. E, portanto, em termos gerais, isto era o que vos deixava. Haveria espaço, com certeza, para falar sobre muito mais sobre a América Latina, mas creio que os outros oradores conseguirão também dar o seu input de forma muito valiosa. Muito obrigado a todos e contem com a Câmara de Comércio para o que for necessário para a abordagem a estes mercados. Obrigado. Pedro, muito obrigada, muito útil. O México, efetivamente, é uma das economias na América Latina que tem mais ligação a Portugal, e agora eu vou passar para o meu melhor portunhol. En primer lugar, muchas gracias a todos por estarem aquí con nosotros hoy. Sabemos que estamos todos en horarios diferentes y quería presentárselos todos. Tenemos connosco Gianfranco Lotito, que es socio de Cuatro Casas, escritorio de Santiago de Chile. Manuel Franco, asociado senior de Cuatro Casas, escritorio de Bogotá. Rodrigo Avendaño, socio de Cuatro Casas, escritorio de la Ciudad de México. Y Juan Pablo Porto, socio de Cuatro Casas de Lima. Muchas gracias a todos. Quería empezar por decir que la internacionalización es una forma de diversificar riesgo, llevar a nuevos mercados, nuevas oportunidades. En este momento, que es muy crítico, que como dice en portugués en la introducción inicial, que estamos viviendo, las empresas necesitan de se reinventar, de hacer un restart y buscar otras formas de dinamizar su crecimiento. La exportación es seguramente un vector clave, por eso parece importante que las empresas portuguesas conozcan un poco las oportunidades que América Latina les puede dar en este momento y también, como Pedro refirió, las limitaciones que pueden encontrar. Así empiezo con unas cuestiones para que nos puedan darnos unas pinceladas sobre las oportunidades y desafíos en sus mercados. Y empiezo con Chile. Gianfranco, ¿a ti qué oportunidades y desafíos destacáis en el mercado de Chile? Muchas gracias, Telma. Muchas gracias a todos los asistentes a este webinar. Es bastante gratificante ver el interés de inversionistas europeos, particularmente del mercado portugués en nuestra región, especialmente en estos momentos de cierta incertidumbre a propósito de la pandemia. Mira, en Chile yo creo que estamos en una situación un poco similar a lo que pasa en algunos países de la región, pero con algunas diferencias y algunos matices, principalmente porque tuvimos ciertos problemas, digamos, en el mercado chileno a propósito de las protestas sociales que hubo el año pasado, desde octubre hasta principios de este año, con protestas que fueron bastante violentas y afectaron ciertamente el curso de la economía. Por tanto, el gobierno de Chile, la autoridad, previo a esta situación del coronavirus, había implementado alianzas o estaba diseñando alianzas públicos-privadas para potenciar la inversión doméstica y también naturalmente la inversión extranjera en Chile para efectos de darle un nuevo empuje, nuevos bríos a la economía chilena. Por tanto, la situación es un poquito distinta a la que estaban viviendo o están viviendo otros países de la región y lo bueno es que de alguna forma, a pesar de todo lo que ha pasado, hay ciertas estadísticas, ciertos números que son bastante interesantes.
En Chile, la inversión extranjera en Chile el año 2019 creció un 31% y en el periodo de enero a febrero de este año ha crecido en un 346% el aporte de inversionistas extranjeros. Por tanto, eso quiere decir que hay negocios en Chile que se están moviendo, se están movilizando, probablemente hay alguna suspensión, alguna limitación a propósito de lo que se está viviendo, pero que esos proyectos están para ejecutarse y por tanto hay oportunidades de negocios para el mundo. Yo te diría que los tres áreas, digamos, o una de las tres áreas que aprovecharía de destacar, digamos, en esta conferencia, donde hay oportunidades de negocio y oportunidades novedosas de negocio, yo te diría que son tres industrias. La primera, el área ferroviaria, digamos, el transporte de carga y pasajeros ferroviarios, puesto que Chile, o la autoridad chilena, a través de la empresa de los ferrocarriles del Estado, una empresa estatal, está fomentando un programa que se llama Chile sobre Rieles, y la idea es modernizar un sistema vetusto, digamos, de ferroviario en Chile, potenciando todo lo que es carga y pasajeros. Va a significar una inversión de muchos millones de dólares y que son oportunidades de negocio para inversionistas extranjeros. También, a propósito de un problema que estamos viviendo en cuanto a sequía, la falta de recursos hídricos, se están promoviendo oportunidades de inversión en todo lo que es infraestructura para optimizar el uso del recurso hídrico, ¿ya? Incluyendo plantas desaladoras, la construcción y modernización de embalses y en general todo tipo de obras industriales que mejoren la eficacia del uso de este recurso. De hecho, una empresa estatal también que se llama Desarrollo País tiene dentro de su cartera de planes de negocio fomentar la construcción y operación de plantas desaladoras, e incluso el Ministerio de Obras Públicas ha planteado la necesidad de construir una carretera hídrica que transporte agua desde el sur de Chile, donde hay mayor lluvias y hay mayor recurso hídrico, hacia el norte de Chile, donde están las empresas mineras, con una inversión que supondría aproximadamente los 8 billones de dólares. Y finalmente el mercado de la energía, energías renovables. Chile está pasando, descarbonizando su matriz energética, dejando las fuentes térmicas por energías renovables, ¿ya? Y existe un plan de descarbonización que apunta a que ya al año 2024 al menos 8 plantas a carbón salgan del sistema eléctrico nacional y que sean sustituidas naturalmente toda esa inyección de energía y de electricidad con fuentes renovables no convencionales, que incluyen tanto proyectos eólicos como solares. Por tanto, yo diría que esa sería básicamente o principalmente las áreas de desarrollo y de oportunidad de negocios que visualizo en Chile para el futuro. Muchas gracias, Gianfranco. Manuel, en Bogotá, ¿qué áreas podemos tener de más desarrollo en este momento y que podrían atraer la inversión portuguesa o exportaciones de las empresas portuguesas? Telma, muchas gracias por la invitación y por la pregunta y me disculpo con los asistentes por no poder hablar en portugués, que me encantaría. Digamos que el contexto de Colombia es bastante interesante, obviamente dejando de lado los temas relacionados con el COVID-19, que en Colombia, como en prácticamente todos los países, pues están teniendo unas repercusiones particulares, pero dejando eso de lado, creo que Colombia ahora mismo es uno de los países en la región seguramente más interesantes para invertir por distintos motivos. Es un país que está saliendo de un conflicto de muchísimos años y que por tanto está abriéndose al mundo mucho más que antes. Es un mercado de 50 millones de personas y en el que, sin perjuicio de que hay zonas rurales muy grandes, lo cierto es que el 75% de la población habita en zonas urbanas, y eso hace que existan ciudades como Bogotá, que es una ciudad de cerca de 9 millones de personas,
y obviamente el centro económico. Pero tenemos más de 15 ciudades, alrededor de 15, 16 ciudades de más de 400.000 habitantes, lo cual genera muchísimas oportunidades, no solo en el sector de infraestructuras, que sin duda alguna es el motor ahora mismo de la economía colombiana. Colombia tiene un retraso muy importante comparado con el resto de países de la región y comparado con Chile clarísimamente en cuanto a infraestructuras de todo tipo, infraestructuras viarias, infraestructura eléctrica, temas de agua, etcétera. Ahí hay muchísimas oportunidades, pero por estas circunstancias que señalaba, yo creo que para las empresas portuguesas existen también muchas oportunidades muy interesantes en otros sectores que van desde el retail hasta servicios tecnológicos. Nosotros hemos tenido muchos clientes que llegan al país interesados en desarrollar actividades de servicios relacionados con la tecnología, temas de agroindustria. Yo creo que hay grandes oportunidades, hay también muchos proyectos. Colombia está haciendo un foco de atención para empresas y fondos interesados en desarrollar proyectos agrícolas y sobre todo proyectos sostenibles. Y bueno, en general yo creo que he mencionado unos cuantos, pero creo que hay una gran diversidad de sectores y no solamente para las empresas que quieren venir e instalarse y entrar en el país, sino para empresas exportadoras. Manel, muchas gracias. Aquí hay una idea generalizada, más en Portugal, que nuestros inversores en América Latina son más de construcción, de la construcción, y gustaríamos de percibir también, por ejemplo, Rodrigo, si solo quieren grandes empresas constructoras o si hay oportunidades para todos en este momento para una empresa portuguesa. Hola, Telma. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los asistentes. Yo creo que no. Efectivamente, en México, por lo menos ahora, los grandes proyectos anunciados por el gobierno, los proyectos insignia, son 4 proyectos relacionados con infraestructura. También hay actualmente 224 proyectos de inversión en infraestructura grandes, pero no necesariamente atrae únicamente a las grandes constructoras, como dices. Todos los grandes proyectos de infraestructura conllevan una serie de servicios especializados, accesorios que dan trabajo y permiten la inversión, como por ejemplo tecnología, manufactura, autopartes, partes de maquinaria, turbinas. Hoy día la principal fuente de inversión entre Portugal y México es la prestación de servicios profesionales, científicos y tecnológicos. El año pasado significó un 58% de la inversión total. Entonces, no solo las oportunidades son para las grandes constructoras. Hay temas de agroindustrias. Hoy día México es el segundo socio comercial de Portugal, lo cual significó el año pasado en inversiones más de 600 millones de dólares. Y te digo, no forzosamente en las grandes constructoras, ¿no? Sí hay grandes proyectos de infraestructura, pero acarrea servicios accesorios. Entonces yo creo que no. Hay inversión para todos, diversos sectores, como se ha venido manteniendo, y además aprovechando los beneficios que puede haber entre México y Portugal, ¿no? Existe un tratado de libre comercio con la Unión Europea desde el año 2000, se está negociando un nuevo tratado que se espera entre en vigor el próximo año, donde hay mayor apertura, protección de insumos de orígenes, la reducción de procesos de aduanas, que bueno, eso debe beneficiar la importación de bienes y de servicios, además de los tratados para evitar la doble tributación y los acuerdos para la protección de inversiones, ¿no? Esos deben ser mecanismos que brinden certeza y seguridad a Portugal y que, bueno, que lo fomente, y no solo en las grandes obras de infraestructura. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante las aduanas y
importes y las dificultades son muy importantes para las exportaciones. Son muchas veces una barrera muy grande para que las personas empiecen a querer hacer comercio con otros países. Juan Pablo, en Lima, ¿cómo que son las áreas que pueden ser más atractivas para los inversores portugueses o para las empresas portuguesas que van a exportar? ¿Cómo ves el mercado ahora con el impacto del COVID, de toda esta pandemia que nos llevó de esta forma y que estamos todos en casa hace mucho? ¿Qué tal, Telma? ¿Cómo estás? Nada, Bien. muchísimas gracias y gracias a todos los participantes. Me disculpo también por no poder hablar en portugués. Bueno, a ver, les cuento un poquito el escenario que estamos viviendo hoy en Perú, ¿no? Lamentablemente el impacto de la pandemia en Perú ha sido bastante más potente de lo que hubiésemos podido anticipar. Acabamos de superar a Italia en cantidad de contagiados, próximamente lo haremos con España, y solo para que tengan una idea de magnitudes, estamos en cuarentena desde el 16 de marzo, y eso va hasta el 30 de junio, es decir, yo no salgo de mi casa hace 15 semanas, y esa es la realidad de muchos peruanos. Entonces, hay una reactivación económica que se viene dando, pero es una reactivación que está siendo bastante lenta, bastante burocrática. Se han dado 4 fases de apertura. Lo primero ha sido la industria, el motor del Perú, que es la minería. Lo primero que se ha reactivado, pero con protocolos muy, muy rigurosos, lo cual hace que solo la gran minería puede estar activándose. Entonces, el golpe ha sido muy potente. El PBI, que es lo que ustedes denominan PIB, ha caído en 40% en el mes de abril, que es una caída que nunca se había tenido. Perú crece a razón de 5% en promedio hace 10 años. Entonces, y el Banco Mundial prevé, y estoy siendo bien pesimista, pero prevé una caída en el año 2020 de la economía peruana de 12%, ¿no? Algo nunca antes pensado. Claro, lo bueno es que de una caída tan grotesca como esa se viene un repunte de también doble dígito. Se espera un rebote del 11 o 12% para el 2021, con lo cual, felizmente, así como en toda la región donde va a haber una caída, es un tema simplemente estacional y es una caída que tiene un repunte posterior importante. A ver, habiendo dicho eso, ¿qué veo yo como oportunidad en Perú? Y un último desafío que creo que es muy importante y que esta pandemia nos ha demostrado es: nosotros tenemos una muy grande informalidad, lo cual ha hecho que muchas de las medidas que se han tomado no hayan sido eficaces. En Perú, a diferencia probablemente de los demás países que conforman esta mesa, el 70% de la economía es informal, con lo cual muchas de las medidas que el gobierno dio no fueron eficaces porque se canalizaban a los formales, que no corresponden a la gran mayoría de la población. Entonces, sin embargo, a ver, ¿dónde creo yo que hay una luz y dónde creo yo que viene algo importante? Primero que nada, y acá, viendo de la mano con lo que han comentado los demás panelistas, hay una brecha de infraestructura muy potente en Perú. Hace ya muchos años, el norte del país se vio destruido por el fenómeno del Niño, que son unas lluvias que se generan unas lluvias bastante importantes. Es un tema cíclico, cada 10 años hay un fenómeno importante. Esto generó la destrucción del norte del país, una destrucción muy importante, y se generó todo un proyecto de inversión que no se debe ejecutar por deficiencias estatales, ¿ok? Y se acaba de suscribir un convenio con el Reino Unido para que sea el Reino Unido quien se encargue de esa reconstrucción a través de PMOs. Ahí creemos que se va a generar una inversión y una activación súper relevante. Hace poco tuvimos una experiencia importante. Perú fue designado para los Juegos Panamericanos el año pasado, que parece que fue hace 10 años, pero fue el año pasado, y igual, o sea, finalmente esto se le dio al gobierno británico y ellos se encargaron de todo el tema, y en tiempo récord y con una gestión impecable el tema se llevó a cabo. Y claro, lo que nosotros vamos a necesitar ahora es claramente inversión pública, eso tiene que ser el motor de la economía, y también inversión privada. Y en el marco de la inversión privada, lo que se tiene que buscar es destrabar los grandes proyectos mineros que están trabados, y el tema de infraestructura. Pero, y acá voy terminando este comentario, no creo que todo se agote en infraestructura. Lo que estamos viendo en Perú es una ola de distress M&A que se va a generar. Y yo creo que es un tema que va a ser real y es un tema importante. Vamos a ver
acumulaciones probablemente en el sector salud, vamos a ver probablemente acumulaciones en el sector retail, y lo más probable es que también vayamos a ver M&A en el sector de educación. Entonces, creo que el tema va a estar bastante movido a partir del segundo semestre, y sin duda el 2021 con vientos de cola, porque esperemos que los precios de los minerales suban. Perú es un país que depende en gran medida del precio del mineral, y esperemos que la reactivación de la China haga que los precios suban. El cobre principalmente, igual que Chile, Chile es el principal productor de cobre del mundo, Perú es el segundo, pero eso definitivamente nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, Juan Pablo. Una cuestión que estaba hablando a poco, también que es siempre colocada, es qué dificultades pueden encontrar los portugueses cuando llegan ahí para invertir o para exportar. Por ejemplo, en algunos países, en otros países que no en Europa, nosotros tenemos que tener un parcero local para poder conseguir invertir y hacer un negocio. No podemos llegar como Europa sin nadie y empezar. ¿Qué me dicen de esto, Gianfranco? Sí, Telma. Bueno, acá en Chile no tenemos la necesidad o la obligación, no existe una regulación que te obligue a tener un representante local para hacer la gestión de tus negocios. ¿Ya? Tú puedes instalarte en Chile, obviamente cumpliendo con todas las normas que regulan la actividad que vas a desarrollar, pero no necesariamente se exige una nacionalidad o una dependencia con Chile para poder realizar tus negocios. Yo te diría que los mayores desafíos desde la perspectiva de un inversionista portugués que está analizando incorporarse a Chile, yo creo que van a ser principalmente la planificación desde la perspectiva de obviamente traer sus recursos a Chile, y luego también tener muy clara cuál es la regulación que está involucrada en el sector específico que le tocaría o que estaría interesado en desarrollar. Siempre van a haber desafíos en materia laboral, ¿ya? Naturalmente la regulación en Chile en materia laboral es bastante estricta y es bastante, yo te diría, compleja, no es muy sistematizada. Por tanto, hay que tener una preocupación importante en ver que tu régimen laboral esté bien organizado para cumplir con las normas de la autoridad, tanto la Dirección del Trabajo, que es el órgano fiscalizador, como también la Inspección del Trabajo, que es la organización, la autoridad que cursa multa y sanciona, digamos, incumplimientos de ese tipo. Y lo otro, naturalmente, es todo lo que dice relación con el tratamiento fiscal de tu inversión. Yo creo que la planificación tributaria es extremadamente simple. Han habido, obviamente, reformas tributarias, como toda la región entiendo que ha ocurrido también, y en Chile ha habido, yo te diría que cambios importantes, y por tanto planificar apropiadamente cómo traes tu dinero y cómo tributas es bastante relevante. Eso yo te diría que son las dos cosas que desde la perspectiva legal advierto bastante relevantes. Muchas gracias, Gianfranco. Manuel, en Colombia, ¿hay alguna limitación, por ejemplo, de divisas al exterior, de enviar divisas al exterior? ¿O hay alguna advertencia que tú consideras que sería más importante que destacases para alguien que quisiese invertir en Colombia en este momento? Precisamente, Telma, ese era uno de los puntos que quería tratar y resaltar, porque es cierto que, y de hecho todo lo que ha dicho Gianfranco para Chile aplica exactamente igual para Colombia. De hecho el tema y si me permites, hago un comentario muy rápido sobre el socio local. En Colombia no es obligatorio, pero es muy útil. Es muy útil por las idiosincrasias regionales que hay en Colombia, en las distintas zonas. Es muy útil contar con alguien que conozca bien el país. Dicho esto, y relacionado con el tema de las divisas, sí que hay absoluta libertad en temas cambiarios, pero sí es muy importante
cumplir con determinados requisitos formales que establece la normativa cambiaria. Y el más importante, diría yo, el básico, pero más importante, es que cualquier inversión extranjera tiene que estar registrada ante el Banco de la República. El objetivo de ese registro no es pedir autorizaciones ni nada por el estilo, sino es a meros efectos estadísticos. Pero en la práctica, es lo que le permite al inversor extranjero abrir lo que llaman aquí en Colombia el canal cambiario, que permite tanto la entrada como la salida de divisas. Es decir, si esto de registro no se hace correctamente desde el inicio, va a ser muy difícil después, ya no solamente que el inversor tenga que enfrentarse a sanciones, sino que sobre todo, y más importante, va a ser muy difícil que pueda después retirar los fondos o repatriar los fondos o los dividendos de esa inversión, precisamente porque no ha abierto correctamente el canal cambiario. Entonces esto es algo que además con mucha frecuencia vemos que no se hace bien, porque es relativamente, digamos que no es evidente, y mucho menos para un inversor europeo donde estos temas no están ya de alguna manera superados, pero es importante hacerlo bien desde el principio. Muchas gracias, Manuel. Rodrigo, en México nosotros tenemos ahí alguna representación en empresas portuguesas. Pienso, espero no estar equivocada, una empresa de Champalimau, del grupo Champalimau en México, que hace unos moldes, cualquier cosa como este. Pero, ¿qué advertencias tenías para una empresa portuguesa que ahora fuera a hablar contigo para abrir un negocio? ¿Qué destacabas en México? Claro, sí, no, mira, más que esa empresa que mencionas, hoy en día se tienen alrededor de 200 empresas portuguesas registradas en México haciendo negocios. Creo que como Pedro lo decía en un inicio, ¿no? Es importante tener una planeación para hacer un aterrizaje en el país. Si bien es cierto, en época de crisis hay oportunidades y no siempre puedes planear, es importante tener en cuenta cuando se tenga claro qué tipo de industria y negocio se va a hacer. En México no hay una obligación de un socio local, pero sí hay ciertas restricciones a la inversión extranjera. Saber qué actividad se pretende realizar, porque hay actividades exclusivas para el Estado y hay actividades exclusivas para los mexicanos y hay actividades donde se permite hasta cierto tope de inversión extranjera. Es importante tener conocimiento de qué se pretende hacer para poder determinar si es factible o no desde un inicio. Igual para la compra de inmuebles, hay ciertas restricciones dependiendo si es cerca de la frontera o es en la playa. Perdón, Rodrigo, no te estamos oyendo muy bien. ¿Estamos oyendo bien? ¿O solo yo? Ah, ok. Perdón. No te preocupes. Entonces, bueno, es importante tener una planeación, al igual que Manuel y Gianfranco en México, los temas laborales son complejos, es una política proteccionista del empleado, por lo que es claro tener cuál va a ser el esquema de contratación y al igual de los esquemas fiscales, ¿no? Muchas gracias. Juan, en Lima, no hay ni idea que tenía que hacer si quisiese empezar un negocio, si tenía que tener algún cuidado especial, alguna preparación, si es mejor o no, mismo no siendo necesario tener alguien local que después sigue con el negocio, si tengo que me registrar o tener una compañía, o si puedo hacer con una representación, como este tipo de cosas. ¿Qué destacarías en Lima, en Perú? A ver, por supuesto, Telma. Mira, en el Perú hay una apertura casi absoluta. La única limitación que existe a algún tipo de tenencia la única limitación que tenemos es los extranjeros no pueden tener propiedad a 50 kilómetros de la frontera. Eso es todo. Más allá de eso, un extranjero puede ser dueño de cualquier cosa en Perú, con lo cual ahí no hay ninguna limitación. De otro lado, la transferencia de divisas al exterior es libre, puedes llevarte el dinero que quieras, cuando quieras, sin tener que pedir autorización ni hacer inscripciones ante ninguna entidad, ni privada ni gubernamental. Y un tema que, como ya lo han comentado, sí es bien potente en Perú, es la protección del trabajador. Tenemos un régimen laboral
oneroso. En Perú se pagan 12 sueldos, una gratificación en julio, una en diciembre, algo asimilable a un seguro de desempleo, con lo cual son 15 remuneraciones al año. Los trabajadores participan en las utilidades en caso de estas existan, con tasas de hasta el 10%. Entonces, y desvincular trabajadores es complicado porque es un régimen judicial bien proteccionista de los trabajadores, ¿no? Eso por un lado. Una empresa para constituirse en Perú te toma 2 semanas y el costo es 2 semanas, eso incluyendo la inscripción en registros públicos, que es una necesidad. El costo es muy bajo, pero no es necesario incluir o constituir un vehículo en Perú para llevar a cabo cualquier tipo de negocio o emprendimiento. Y un tema que es importante, y lo comentaba Gianfranco, y Rodrigo también lo mencionó, es el tema fiscal. Y aquí un paréntesis, Perú tiene muy pocos convenios para evitar la doble imposición, muy pocos, tiene 7. Y uno de ellos es con Portugal, lo cual genera, y a ver, digamos, ¿y por qué es importante hablar de esto? Porque no hay más convenios salvo con Suiza, que es una jurisdicción claramente distinta. Portugal es una jurisdicción más vinculada a aspectos financieros y de seguros, no tanto una jurisdicción que vaya a ser inversión activa. Entonces, la gran ventaja es que existiendo convenio entre Perú y Portugal para evitar la doble imposición y no existiendo un convenio similar ni con España, ni con Italia, ni con Francia, ni con Alemania, Portugal se convierte en una puerta de ingreso eficiente al Perú para que el día de mañana la remesa de dividendos, de pago de intereses o pago de regalías hacia Portugal sufran menores retenciones en Perú y se haga una estructura bastante más eficiente, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que pone a Perú, o en todo caso, pone a Portugal como una jurisdicción vista desde la perspectiva peruana como muy eficiente para efectos fiscales. Es decir, sacar dinero desde el Perú hacia Portugal puede resultar fiscalmente muy eficiente en aplicación del convenio que tenemos para evitar la doble imposición, ¿no? Entonces, yo creo que temas para tomar en cuenta serían la rigidez de nuestro sistema laboral, lo oneroso que puede resultar. No hay una necesidad de que haya un gerente extranjero, ni mucho menos, solamente 2 límites que sí son importantes tomar en cuenta. El personal extranjero no puede representar más del 20% de los trabajadores. Entonces, si tienes 100 trabajadores, solo 20 pueden ser extranjeros. Y la remuneración no puede ser más del 30% de la remuneración. De modo que si pagas 100 a toda tu planilla, más de 30 no puede ir al personal extranjero. Pero fuera de eso, hay una apertura absoluta. El tema fiscal es relevante y creo que Portugal, a diferencia de los demás países europeos, tiene la ventaja del convenio que puede hacer que las salidas de dinero del Perú sean más eficientes. Muchas gracias, Juan Pablo, y muchas gracias a todos por vuestro interesantes informaciones sobre vuestras jurisdicciones. Ahora voy a pasar para portugués, si não se importam. Eu vou falar com Duarte. Duarte, muito obrigada. Sei que a Every tem vindo a desenvolver-se e tem vindo a crescer nos últimos anos de uma forma exponencial e gostávamos de saber como é que você poderia ajudar, ou a Every poderia ajudar as empresas portuguesas nesta internacionalização tão importante neste momento. Obrigado pela organização e obrigado a todos os que estão a assistir. Vou só aqui pôr rapidamente a apresentação. Também tenho, suponho que estejam a ver perfeitamente. Consegue ver? Há uma ponto só confirmar, sim? Perfeito. Duarte, estamos a ver. Ótimo. Então, o que é que nós queremos falar aqui um bocado? A Every, somos especialistas em tudo que tem a ver com pagamentos internacionais e estamos muito ligados ao negócio da exportação e da importação para vários países. Temos várias experiências com vários clientes e isso permite-nos estar sempre a aprender, não é? E inclusive nos países que hoje estamos aqui a falar, portanto, México, Peru, Chile e Colômbia. Só de uma forma resumida para entender o que é que nós fazemos, a Every somos uma fintech e temos soluções de câmbio à medida de cada empresa. Portanto, somos especialistas não só para os pagamentos, mas também para cobranças internacionais, toda a parte de gestão de câmbios. E isto funciona como uma alternativa à banca tradicional,
no que diz parte à gestão e de cobertura e de troca de moeda. Somos uma empresa já fundada há mais de 10 anos, já temos presença em 21 países, portanto já temos muito conhecimento local. Temos mais de 49 mil, quase 50 mil clientes em todo o mundo. No mercado português estamos desde 2015 e já contando com mais de 1.500 empresas e mais de 1.000 colaboradores em todo o mundo. Nós, no ano passado, tivemos um investimento por parte do Banco Santander, que mostra o crescimento que estamos a ter e o investimento que estamos a fazer e que fizemos ao longo destes anos, em que investiu na Ebury, o que nos vai ajudar e ajudou-nos já no nosso projeto de expansão, principalmente na América Latina, dada a presença que o banco tem localmente. Portanto, o que é que nós fazemos? Nós dedicamos à parte de nos dar um serviço às PMEs que só as grandes empresas têm. E isso foi o que nos fez crescer de maneira muito, muito rápida. Nós temos acesso a 130 moedas e também podemos fazer cobranças em 60 moedas. Também fazemos cobertura de risco de câmbio a 3 anos, que é uma coisa muito rara por parte da banca. Portanto, fazemos não só ação de moeda, repatriação, movimento de fundos entre empresas e pagamentos de faturas, salários em moeda local. Com isto, o que é que permite? Uma gestão personalizada no par das moedas, o que é muito importante para as PMEs e para as grandes empresas quando querem expandir a países novos, onde há menos conhecimento, como é o caso que acontece no dia de hoje. Por exemplo, a Europa, que é mais fácil e maior conhecimento para toda a gente. Portanto, para ter uma ideia, isto aqui é um bocado um resumo de cada moeda e temos visto que tem havido alguma desvalorização agora com esta parte do Covid, que faz com que haja uma volatilidade na moeda, o que afeta muito os investimentos que as várias empresas possam fazer nos países. Portanto, na Colômbia, tem havido uma frente ao euro, caiu cerca de 12%. Se olharmos para o Chile, teve uma desvalorização de volta de 9%. Espera-se uma recuperação das economias, mas mesmo assim são variações bastante elevadas na moeda, quando pensamos em termos de margem dos clientes. Se formos ver o México, temos uma desvalorização de 16%, portanto é um impacto maior frente ao euro. Outra vez, pense em qualquer empresa que tenha investido no país. Essa desvalorização, em termos de recepção de fundos, é bastante. Portanto, afeta bastante a margem dos clientes. Portanto, 16% é muito. Se há empresas que têm 10% de margem, estariam a perder dinheiro só por causa da taxa de câmbio. No Peru, a moeda perdeu à volta de 7%, mesmo assim, continuam a ser valores significativos no que diz respeito a investimentos e recebimentos que as pessoas possam querer ter nesses países. Mas, normalmente, eu gosto de dar exemplos para perceber como é que isto funciona. Portanto, nós temos uma empresa que investiu em energia solar num parque no Chile, por exemplo, e temos casos desses, quando estão a vender a energia, pois querem repatriar os fundos. Muitos destes países têm dificuldade no respeito à repatriação de moeda, mas nós temos soluções que permitem aos clientes proteger a margem. E como é que fazemos isto? Através de NDFs, ou seja, são forwards por diferencial que se faz, que ajuda a proteger a variação da moeda, dado o que fecharam na altura. Portanto, se eu tenho que receber do meu cliente, emito uma fatura e aos 90 dias é que vou receber o dinheiro, esses 90 dias pode ser o suficiente para eu perder toda a margem do meu negócio. Portanto, o que a Ebury permite? Permite procurar soluções para proteger as margens aos clientes. Este é o nosso grande objetivo. Eliminar incertezas que possam haver fruto das flutuações cambiais. Se nós pensarmos similarmente no caso de importação, e ao fim e ao cabo, eu quando vejo investimentos nos países da América Latina, não é só investir em empresas portuguesas que queiram exportar para lá e vender os seus serviços, mas também poder procurar novos fornecedores, que é importante, e isto viu-se na última crise. No caso de uma empresa, neste caso importadora no setor alimentar, não é? Que importava peixe do Peru, passa-se a mesma coisa, ou seja, quando se sabe, neste caso comprava em dólares diretamente do Peru, por que comprar em dólares e não comprar diretamente na moeda local? Quando se pode poupar bastante no que diz respeito a estas moedas. Nós, o que é que fazemos neste caso? A mesma coisa, ou seja, procuramos
dar ao cliente soluções onde possam proteger as suas margens e que saibam exatamente quanto é que têm que pagar, neste caso. Portanto, desde a Ebury, nós não só damos alternativa para trabalhar nas moedas locais, naquelas que podemos, tanto para pagamentos como para recebimentos e cobranças, como também ajudamos os clientes na sua internacionalização, pensando qual é que seria a melhor solução para o cliente. O que é que temos visto de experiência que vimos no passado? A falta de conhecimento destas moedas e a falta de conhecimento da possibilidade de trabalhar nessas moedas faz com que os clientes muitas vezes possam perder negócio. Se pensarmos, e ouvimos no painel anterior, a parte das infraestruturas, muitas vezes as empresas europeias têm tendência a oferecer e a fazer o seu pitch com euro ou com dólar. Muitas vezes perdem a oportunidade de negócio se não oferecerem moeda local. Porquê? Porque estão a concorrer com as moedas, com empresas locais. Se estes projetos de infraestruturas são por parte do governo, qualquer governo destes países prefere pagar na moeda local e não numa moeda estrangeira, até por causa do câmbio, afeta o próprio governo em termos de budget. Ou seja, nós o que damos é alternativa aos clientes e ajudamos os clientes a tentar expandir mais o seu negócio, a tentar fazer ofertas dos seus produtos e dos seus serviços, não só na moeda local nossa, euro neste caso, mas também na moeda local do país para onde querem ir. E isto faz com que abram, de repente, um potencial número de negócios novos que de outra maneira não teriam a oportunidade de fazer a operação. Isto acontece exatamente com os nossos clientes portugueses que compram de fora, ou seja, quem esteja a exportar de fora também preferem receber em euros. Portanto, uma empresa mexicana que quer vender para Portugal preferiria pagar na sua moeda em peso mexicano, mas o português não quer em euros. Portanto, a mesma coisa funciona ao contrário. Dando esta possibilidade, e a Ebury tendo essa possibilidade, faz com que existam novos negócios. Portanto, nós dedicamos principalmente ao mercado, ajudamos as PMEs, temos empresas já grandes, empresas cotadas que trabalham connosco, por causa desta nossa experiência em diferentes moedas, e moedas mais exóticas, podemos chamar assim, faz com que ajudemos nesta exportação e nestes novos mercados que aparecem no mapa. A América Latina, efetivamente, é uma zona onde as empresas portuguesas, e vemos, não estão a exportar muito, não é um mercado, tentam ver mercados europeus mais próximos do natural, mas se olharmos para a crise anterior, vimos que muita gente teve que sair da sua zona de conforto. Na altura, muita gente tentou mercados africanos e asiáticos e até a América Latina, principalmente o Brasil, no caso de Portugal, e tiveram sucesso. Portanto, não há razão para que essa mesma estratégia continue a aplicar-se, mas para mercados, como é o caso do México, do Peru, do Chile e da Colômbia. Portanto, acho que os clientes têm pela experiência que tivemos visto no passado, têm que procurar soluções onde consigam estar bem apoiados quando tentam fazer esta exportação, como já foi comentado anteriormente, seja com sócios locais, seja a parte fiscal, mas também, e eu digo isto muitas vezes, as pessoas estão a negociar 1-2% de margem com os seus clientes nestes países e depois esquecem-se do câmbio, que, como viram nos slides anteriores, pode haver uma variação de 7, 10, 15%. Portanto, esse 1% que tanto discutiam, rapidamente é substituído pelo câmbio. Portanto, no modo geral, queria dizer isto. Sei que fiz um bocadinho mais rápido, mas para também dar tempo para perguntas e respostas que posso fazer. Duarte, muito obrigada. Muito interessante. Acho interessante e útil para todos. Eu vou deixar uma pergunta para o Duarte e para o Pedro, que vai ligar a câmara novamente, para percebermos um pouco que, tendo em conta a vossa experiência do que têm acompanhado as empresas portuguesas nesta internacionalização, o que é que vocês diriam que são chaves para o sucesso e o que é que vocês diriam que são estratégias que as empresas podem adotar ou podem olhar e pensar nelas para poderem investir fora de Portugal?
Não sei se o Pedro está, mas posso começar eu. Como estava a comentar, eu acho que tudo o que tem a ver, e depende de país para país, mas tudo o que tem a ver com sócios locais, sejam pessoas que ajudem a procurar o mercado, sejam escritórios de advogados, sejam câmaras de comércio, sejam qualquer tipo de sócio que tenha o conhecimento, pode fazer uma grande diferença. Nós, por experiência, já vimos, e vimos na altura, por exemplo, com Angola, foi uma expansão grande, e os contratos, depois as pessoas, como recebiam em kwanzas, quando houve o controle de capital e não era possível receber fundos de Angola que não fosse, ou seja, podia ser em dólares, mas havia escassez, o kwanza não dava para retirar, os contratos não estavam protegidos. Os nossos clientes era sempre que começavam a pensar em expandir para um país, damos a ideia da utilidade no câmbio. Portanto, acabamos por aprender muito com os nossos clientes e a fazer sugestões que sabemos pode prejudicar. Uma anedota, eu digo sempre, tenho algum cliente que aconteceu, de expandir para o Brasil, ganhar dinheiro e no final do ano, por causa do câmbio, perder. Por causa da volatilidade da moeda, perder 30%, ele não tinha tanta margem. Cresceu, mas perdeu dinheiro no fim do ano. Portanto, ninguém gosta de ter estas experiências. Não estava protegido dessa maneira. Portanto, acho que a parte do sócio local, a parte do conhecimento, é verdade que muitas empresas vão com empresas grandes atrás, acontece muito, e falou-se das infraestruturas anteriormente, no painel anterior, vão atrás, mas sem o conhecimento do que é que lhes pode afetar ou não, porque acabam por receberem dinheiro local, em moeda local, e depois não têm o conhecimento. É uma ótima operação, mas pode sair caro. Portanto, os sócios eu acho que muitas vezes as pessoas pensam em sócio como uma pessoa local que vai abrir um negócio, mas não é só isso. O sócio pode ser qualquer partner das diferentes áreas que lhes possam ajudar a entrar no mercado. Obrigada, Eduardo. Qual é a sua visão? Sim, posso complementar agora o que o Eduardo disse e concordo plenamente. Acho que do ponto de vista do investimento direto faz todo o sentido. Agora, falando eu da outra parte de empresas que queiram exportar, eu creio que acima de tudo é fundamental ter um elemento diferenciador, não é? Eu acho que se não tivermos um elemento diferenciador, vamos estar a concorrer com empresas locais e de todo o mundo que lá estão e, portanto, tem que ter algum elemento diferenciador, seja ele o preço, a qualidade, a inovação, e isso é fundamental para entrar em qualquer mercado. E os portugueses têm uma boa característica que é a flexibilidade, não é? E, portanto, nós conseguimos adaptar aos mercados de uma forma bastante mais fácil do que a maioria dos outros países e, portanto, acho que isso é um fator fundamental e que nos permite ter uma vantagem competitiva. E depois, como referi na minha apresentação, é necessário planear muito bem, porque todos os mercados têm as suas características e as suas vicissitudes que, por diferentes maneiras, condicionam a entrada nesses mesmos mercados. E, portanto, há que fazer um planeamento muito cuidado e olhar o mercado sendo local, mas tendo em conta que a concorrência é global e, portanto, há que fazer um estudo bastante cuidado e que não assente em buscas da internet, porque a internet ajuda-nos muito, mas também pode ser um fator que nos enviesa as nossas opiniões e os nossos estudos e, portanto, há que fazer-nos valer de tudo o que são os apoios que podemos, como a Câmara de Comércio, como os escritórios de advogados, como as consultoras, tudo o que estiver ao nosso alcance, como os apoios públicos, da AICEP, das embaixadas. Acho que é necessário fazer todo um recorrido por esse sem número de entidades que hoje em dia podem prestar um apoio às empresas a entrarem no mercado e depois sim tomar essa decisão. Muito obrigada, Pedro. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Fue muy interesante y muy rica. Seguimos y esperemos que todos tenemos otra oportunidad para hablarnos y para nos vermos en otras circunstancias mejores que estas. Muchas gracias a todos. Obrigada, Pedro, e obrigada, Eduardo. Muito obrigada.